Vamos para a última pergunta, é a quinta pergunta. Vamos lá. Pois não? Compartilhando aqui a tela. Você contou a história do vídeo de 35 segundos, que foi filmado dentro de uma instalação militar de forma sorrateira, escondida, e que em 2012 seu amigo de alta patente o exibiu para você. Esse vídeo foi descoberto pelos militares, confiscado, e seu amigo teve acesso, ou o vídeo ficou escondido do círculo militar e chegou nas mãos do seu amigo, que depois te exibiu? Uhum. Veja bem, este vídeo, né, ele foi um vídeo de ocasião. Eu suponho que foi gravado dentro de alguma instalação militar, porque como não haviam aparelhos médicos, equipamentos médicos, hospitalares, nem nada, então não dava a entender que aquelas cenas foram filmadas em um ambiente hospitalar. Justamente pelo ambiente, era um ambiente muito simples, tinha uma mesa lá no fundo, uns papéis em cima, sabe, umas canetas, assim, um telefone. Então, foi um vídeo de ocasião. Por isso que eu entendo que, possivelmente, foi dentro de alguma instalação militar. Ou ele foi feito dentro da ESA, ou ele foi feito lá na Unicamp, ou ele foi feito em alguma outra instalação militar lá em Campinas, antes deles embarcarem em aviões da Força Aérea Americana que levaram embora para os Estados Unidos. Então, sabendo que aquela criatura iria embora, então eles se organizaram lá muito rapidamente, né? E para fazer um registro. Esse registro é algo particular, apesar de ter vindo de forças militares, é um registro não planejado, não autorizado. Então, ele foi feito de forma sigilosa, não é verdade? Essas pessoas conhecem este grande amigo meu. Por intermédio desse grande amigo meu, eu fiquei conhecendo essas pessoas também. Então, passaram-se anos, porque isso é datado de 1996. Eu só fui ter acesso em 2012. As pessoas veem quanto tempo que demorou. Eu nem imaginava. Para mim, jamais iria ter acesso, porque eu pedi, conversei, falei, e os anos foram se passando, quando, de repente, coisas que acontecem. De repente, um mensageiro chega a mim e diz, olha, tem essa e essa situação, sim ou não? Eu disse sim. Claro. Eternamente. Nem precisava perguntar. Pode. Nossa Senhora, com certeza. E tudo, e ali já ficou. Quando eu disse sim, já fui então informado do local, o horário, como é que ia ser feito, o dia, data, tudo, como eu teria que agir, né, para sair de onde eu me encontrava naquela ocasião, ir para lá, ir para cá, não deixar rastro, entra para cá, entra nessa cidade, depois você passa para outra, espera anoitecer, vai para outra, vai para lá, vai para cá, até que eu chegasse no local onde esse meu amigo me mostrou. Então, o que foi combinado? O que foi apalavreado? Eu não teria acesso, não poderia divulgar nada daquilo, né? E, uma vez visto, encerrou, vamos embora. Dispersa todo mundo, você não procura por ninguém, não telefona, não passa na frente da casa de ninguém, na rua, no bairro, esquece. Ok? Estamos acertados? Estamos acertados. Então, este material, mesmo tendo vindo de fontes militares, ele foi de ordem particular. Este meu conhecido, né, que teve acesso a esse material e ficou com a incumbência de me mostrar, uma vez feito, o devolveu, tudo de forma muito sigilosa, há 10 anos atrás, e esse material não foi confiscado, oficialmente ele não existe. Isso que eu queria saber. Se ele era... Isso que eu queria saber, Pacatini, se ele estava nos cofres lá do
sei lá, Não, de estava alguma organização. em mãos particulares, de pessoas que estavam nas forças militares. Então, esse vídeo oficialmente não existe. Eu nunca permiti que ninguém tivesse acesso a nenhum deles, como não permiti que tivesse acesso a nenhuma das minhas outras testemunhas civis ou militares. Então, esse vídeo não foi confiscado, ele foi muito bem guardado, em local não sabido, não divulgado, né? E ninguém que o preparou foi prejudicado de qualquer maneira. O meu amigo devolveu, ok? E na palavra dele, ele mesmo preferiria não ficar com este material. Porque se em algum momento futuro ele tanto conhece a competência, né, das nossas forças militares, que se em algum momento futuro chegassem até ele, né, e encontrassem este material em sua posse, aí, nossa, a coisa ia complicar demais, família, etc. E ele mesmo me disse, olha, não, eu falei, eu perguntei isso para ele, vai ficar só com as pessoas, você não vai manter uma cópia disso, quem sabe num outro momento seja possível divulgar, a mesma história, de forma anônima, deixa que eu faço isso, eu protejo todo mundo. Ele mesmo me disse, eu prefiro não ter nada, porque se amanhã ou depois, e hoje ele já era alta patente na ocasião, hoje ele é mais ainda, viu? Legal. Então, e foi dito, eu mesmo não quero ter esse material, porque se amanhã ou depois, de alguma forma, né, me investigarem e encontrarem alguma coisa, algum vestígio, eles têm formas de conseguir isso, viu, Munhoz? Muito além do que a gente imagina, muito além. Né? E até satélite espião, escutando conversa nossa, tem a favor deles. Entendi. E não estou criticando, não, de forma negativa, claro. Porque é uma equipe muito competente, muito capacitada, eles têm uma potência chamada Brasil para defender, e eles têm que se valer da tecnologia possível para poder exercerem esse papel, que, por sinal, exercem de forma impressionante, são muito capacitados. Então, este meu grande amigo, e os outros se tornaram meus amigos também, eu sei quem são. Ele mesmo não quis ficar com nada, falou, olha, então uma vez que você já viu, vamos fechar e desligar esse notebook aqui, e matou a vontade, em algum momento. Matou a vontade, agora vai embora. Hasta la vista, adiós, viu? Não sei que dia que nós vamos ter contato de novo, se for o caso, você sabe como é que vai acontecer, eu mando um mensageiro e vice-versa. E assim foi. Então, este material existe, está muito bem guardado, não foi confiscado. O meu amigo, este específico, não ficou, porque ele mesmo não queria ter material nenhum, e eu acho que ele fez muito bem. Eu mesmo não tenho material nenhum de nada. Sim. Há muitos e muitos anos, eu te diria, já lá dos anos 90, eu desapareci com tudo, eu não tenho nada. Não existe nada em computador, depois veio a época dos smartphones, do tablet, de notebook, nada, eu não tenho nada. Mas você chegou a ter? Chegou a ter, guardar? Não, veja bem, eu não tenho nada em minha posse. Sim. Para alguém vir fuçar, roubar, inventar alguma ação estúpida de invadir, hacker, qualquer treco. É isso que eu quero dizer. Sim, é claro que eu tenho tudo. Em outros locais, em outras circunstâncias, não sabidas, não divulgadas. Não é no Brasil também, não. Viu? Então, eu acho que este é um princípio básico a ser seguido. Não deixe tão à mão, tão fácil, de alguém poder, né? Ainda mais no momento que nós vivemos hoje de tecnologia. Se você deixar alguma coisa no seu smartphone, no seu tablet, em algum computador, você está pedindo para alguém te roubar. Então, como eu fico numa situação muito em evidência, já desde o início,
não só eu já sabia disso, mas eu também fui orientado pelos próprios amigos militares, pelos advogados, e eu sumi com tudo e eu não tenho nada. Legal. Então, Pacatini, comigo não tem nada. legal. Em cima da descrição que você deu no vídeo, eu fiz uma arte, queria te mostrar, para ver se foi mais ou menos o ângulo que você viu, tá bom? Eu vou compartilhar de novo aqui, pra gente dar uma olhada e ver o que você acha. Ok. Foi mais ou menos assim? Dois militares na frente, tentando oferecer. Como é que é o ângulo? Eu queria que você me descrevesse para eu fazer uma arte muito boa para a gente imaginar o que você viu. O Munhoz, essa é a melhor arte que eu vi até hoje. Não, você está brincando. Você está de parabéns, mas, nossa, não só porque ficou muito bem feito, mas a semelhança está, nossa senhora, está muito próxima. Mas é muito. Inclusive, você aqui, ó, ao ter trabalhado aqui, a maçã do rosto, desce aqui para o maxilar, dá essa, digamos assim, afunilada. Rapaz, certo. As protuberâncias, como elas vêm naturalmente da testa e vão adentrando para trás da cabeça, essa complexão física, magrinho, frágil, lembra uma criança, né, talvez 7, 8 anos, magrinha, frágil, não tem músculos, né? A proporção dos olhos, Pacatini, tá boa ou são maiores? Olha, eu te diria, estão muito próximos, mas extremamente. Inclusive, você deu aí essa luminescência. Isso. Ficou muito, muito bem feita. Um detalhe que eu já corrigiria: não identifiquei o umbigo. Tá bom. Então, este umbiguinho que você colocou aí, ele não está identificado. Desaparece, tá. A posição dos chifres está certinha? Como é que é? A posição dos chifres, eles são todos alinhadinhos ou são que nem eu fiz não aí? Não são chifres, né? São protuberâncias. Protuberâncias, isso. Exato. Eu te diria, eles estão muito próximos da realidade. Repare que do meio da cabeça, vamos supor lá no topo, ok? Certo. Aqui no topo, aqui em cima, ó. Aqui, né? Aqui em cima, eles começam a se afunilar um pouquinho. Ah, entendi. Sabe como? E desaparecem, né, aqui no que nós chamaríamos... Sabe, nuca. O Papa usa uma touquinha? Sei. Sabe aquela touquinha redondinha que ele usa bem aqui? Sim. Em cima da nuca? Então, essas protuberâncias, elas seguem um pouco mais alargadas, como você fez aqui, da testa, ok? Ok. Só que, da maneira como você fez, tem 2 saindo da testa. Na realidade, são 3. Certo. Ok? Ok. Então, são 3 únicas e principais. Elas surgem da testa, do jeito que você fez aqui, essas 2, só que são 3. Elas surgem naturalmente da testa e elas vão, nessa condição um pouquinho mais alargada, até aqui em cima, naquele ponto que o Papa usa, aquele bonezinho, os judeus também usam, aquele bonezinho aqui em cima. Sim. No redemoinho aqui do cabelo, como a gente fala em Minas Gerais. Certo. E a partir dali, desse redemoinhozinho do cabelo aqui em cima da nuca, aí ela começa a afunilar, afinar, e na metade da nuca ela deixa de existir. Entendi. Ela vai afinando, afunilando e abaixando, de tal forma que da metade da nuca para o pescoço, ela já não existe mais. Certo. Mas está tão próximo. Você está de parabéns, está chocante. Então, o ajuste é o melhor que eu já vi até agora. Então, o ajuste seria, né, colocar... Que começa como se fosse um W, né? Exatamente. É uma sequência da testa. Você colocar, ao invés de serem 2, são 3, elas seguem um pouquinho mais largas até aqui em cima, no redemoinho do cabelo. É claro que aqui não dá para ver isso pelo ângulo em que a criatura está. E, a partir dali, ela vai afunilando e abaixando. Quando chega na metade da nuca, ela deixa de existir. Me lembrou aquela proteção de capacete de ciclista,
Sim. Que são Sim. 3, isso que você está falando, Sim. né? Lembra? Eu vou desenhar bonitinho, vou colocar no meu Instagram e mando para você. Perfeito, viu? Mas olha, o trabalho que você fez aqui agora, os olhos estão absolutamente incríveis. Meu Legal. Deus do céu. Legal. É impressionante. Essa ausência de nariz, esse rasgadinho como boca, esse maxilar que vai afunilando aqui, depois aqui da maçã do rosto, mas ficou impressionantemente próximo. Esse próximo ajuste que você fizer, aí nós vamos ter assim uma condição das mais favoráveis até hoje. Show de bola. Em termos de ilustração. E o ângulo da cena que você viu é esse mesmo, Pacatini? Os dois aqui assim, na frente? Eram dois, eram 3? Veja bem, eram 4. Eram 4. Então, o ângulo, né, a cena, muito semelhante. Olha a mesa lá no fundo, que fantástico. Isso. Você fala que viu papéis em cima da mesa, que era um escritório. Tinha papéis, um telefone também. Então, ficou muito, muito parecido com a cena. O que acontece? É que aqui, é como se você tivesse tirado uma fotografia, né? Mais de longe da criatura e mais longe da mesa. A mesa realmente estava um pouco mais longe, mas a criatura, né, estava sendo filmada a aproximadamente 1 metro de distância. Então, estes militares que você já consegue enxergá-los da cintura até o início do capacete, você não conseguia vê-los, mesmo porque propositalmente eles não apareceram para não deixar pista nenhuma. Então, só o braço esticando para dar comida. O braço e a mão, com luva. Mas era esse agasalho camuflado, assim, com luvas também camufladas. Eles vinham pelas laterais e tentavam segurar ela, colocá-la em pé nas laterais, de tal forma que apareciam só, né, braço e mão deles com material camuflado. Você não consegue identificar, inclusive estatura, se é mais alto, se é mais baixo, se é mais moreno, se é mais clarinho. Então, de propósito. E a criatura foi filmada a aproximadamente 1 metro de distância. Então, da cintura para cima, não deu para ver o umbigo. Da cintura para cima, ok. Da cintura para cima. Sabe mais próximo da cadeira lá, da mesa. Da parede. Da parede. Mais próximo da parede, de tal forma que a mesa, a cadeira, a janela, uma estante lá que você colocou, que ilustram, apesar de que eu não pude identificar essa estante com aqueles livros. Foi tudo lúdico. É possível que estivessem lá. Para compor o cenário, você fez muito bem. Está muito bem exemplificado, porque no escritório existem esses elementos. Sim. Então, é como se a criatura estivesse mais, na foto que você me mostrou, à esquerda da cadeira. Mais próxima da parede, a 1 metro de distância sendo filmada, onde você enxerga à direita a cadeira e a mesa com o telefone, mais ao fundo. E esses outros dois, o braço deles, eles seguravam no braço da criatura, um de cada lado? Não, eles não seguravam no braço, porque ela era tão frágil. Eu fiquei sabendo isso depois na informação que o meu amigo me passou, que eles estavam até com medo de danificar se segurasse com força ali para mantê-la em pé. Então eles seguravam pela cintura e debaixo do que nós chamamos de axila. Então, debaixo aqui do braço, eles colocavam a mão aqui do lado do outro e os outros dois seguravam pela cintura. E assim eles tentavam colocá-la em pé. Eles não seguraram no braço, sabe, com medo, porque ela era tão frágil. E como ela parecia que estava morrendo, eles ficaram com medo de segurar pelo braço e, de repente, quebrar alguma coisa, danificar lá, sabe? Inclusive causando uma dor, um sofrimento ainda maior. Porque, e você acha que... Pode falar, Pacatini, pode falar. Literalmente, essa criatura estava sofrendo, ela já estava para morrer. Entendi. Sabe? E você acha que eu faço ela mais magra? Mais magrinha? Você acha que eu faço mais magrinha? A magreza que você colocou ali está muito próxima. Eu te diria, o ombro não era, a proporção não era tão larga em relação à cintura aqui, a região da costela. Mais fininho. Então, mas ainda assim um pouco mais larga. Ainda assim, você nota que ali é um ombro. É um pouco mais largo,
do que a região das costelas, aqui é a região da cintura que eu pude ver. É um pouquinho só, é só um pouquinho, porque é muito frágil, sabe? Sim. Então, não é à toa que o Marco Elixerez teve coragem de, mesmo ela sendo, para o nosso padrão, uma criatura muito feia, mas ela era tão frágil, 1,15 m, 1,10 m, frágil. Ele, no auge da sua forma física, o melhor P2, melhor policial do serviço secreto da polícia militar da época. Pegou facinho, né? Mas ele não se intimidou, porque quando aquela coisinha magrinha, frágil, passou ali em ritmo ligeiramente mais acelerado, não é que estava correndo, era num caminhar um pouco mais acelerado. Quando ele viu, ele não se intimidou, porque apesar dela ser feia para o nosso padrão, ela transmite uma fragilidade, ele não teve dificuldade em segurá-la. Nós falamos capturar, porque realmente foi uma captura, mas ele não teve dificuldade nenhuma de pegá-la, dominá-la e colocar dentro do Fiat Premio. Mas você está de parabéns, eu adorei a sua computação gráfica, ficou sensacional. Obrigado, Pacatini. Deixa eu só fazer umas últimas perguntas que eu vou usar para fazer essa imagem definitiva, e aí eu vou te mandando, você vai me falando quando tiver ok. Fique à vontade. Dava para ver máscara nos militares? Porque sempre falam que a criatura tinha um cheiro muito fedido, né? Você falou. Desculpa, você falou. Só dava para ver os braços. Porque eles não apareceram. Não dava para ver nada, mas informação secundária que me chegou, sim, eles estavam de luvas com máscaras, eles inclusive, né, tinham um boné militar que por segurança eles até abaixaram aqui a aba, se protegeram de todas as formas, o cheiro era fortíssimo, que eles mesmos não estavam aguentando. E como aquilo tudo não foi programado, e não tinha permissão para acontecer, você imagina, eles já estavam aqui com medo, né, de serem flagrados. Então, tudo muito rápido. E com aquele cheiro forte lá dentro do ambiente, então, foi uma operação que realmente... uma operação surpresa, é pegar ou largar. Ou nós vamos fazer ele ter um registro, ou isso vai desaparecer do Brasil, e nós nunca mais vamos ter notícia de nada. É como se nada disso tivesse acontecido. Então, o cheiro era fortíssimo. Era dificílimo, inclusive, de se respirar. Porque eles estavam num ambiente com porta fechada, janela fechada, e aquele cheiro fortíssimo lá dentro. É algo parecido com amônia, é algo parecido com enxofre ou amônia misturado, mas chega a incomodar a cavidade nasal na hora que você respira. Sim, eles, inclusive, davam uma respiradinha e seguravam um pouco, até precisar respirar de novo, para poder cumprir com aquela operação ali de filmagem. Entendi. E o Pacatini, você sabe se eles tiraram ela de dentro de algum lugar? Ou o que você sabe é o que te exibiram? Olha, provavelmente eles tiraram a informação que chegou para mim, eles tiraram dentro da caixa onde ela estava, sem autorização. E essa caixa não estava muito longe dali, ok? Então, ou essa caixa já estava dentro de um caminhão, na traseira de um caminhão, ou ela estava dentro de um laboratório que, eventualmente, tinha muita gente lá e não ia ser possível manter-se o sigilo. Então, muito possivelmente, com os uniformes militares, eles estavam lá agindo, né, numa intenção que deixaram assim no ar de que estavam ali dentro da operação, cumprindo com a missão, precisaram ali manusear a caixa, posicioná-la de tal forma que talvez depois ficasse mais fácil para colocar no caminhão, para tirá-la ou de Três Corações para levar para Campinas, ou tirar de Campinas e entregar para os americanos. Nesse ínterim, eles conseguiram manusear essa caixa e tiraram a criatura de dentro da caixa e foram ali para perto da parede, ali, pega a filmadora, vai. Isso, vai. Rápido. Olha o tempo. E você escuta eles falando isso no vídeo? Você escuta? Escuta. Aí eles pegam, levam aquele pedacinho de maçã, a gente identifica pela casca, e o pedaço de banana é fácil de identificar também. E depois aquela verdura, né, que se assemelha a um pedacinho de alface, um copo de água,
Ela não aceitou nada, mas ela nem parava em pé. E outra coisa, você não sabe para onde que ela está olhando, Munhoz, porque ela não tem pupila. Então, ela não tem íris, ela não tem pupila. Então, não tem movimento ocular, é tudo aquele maciço vermelho, você não sabe para onde que ela está olhando. Então, como ela ainda ficava um pouquinho em pé e ia desmoronando, né, dava a sugerir que ainda estava viva, mas também mostrando sinais evidentes de que já estava mal. Estava ali viva, mas muito próxima da morte. Então, aquilo tudo muito rápido. Se você fosse chutar uma data, o Pacatini, desse vídeo, você acha que foi o quê? Dia 21, 22? Olha, eu não posso passar essa informação aqui agora. Tá. Ok? Eu não posso entrar. Mas você sabe, você sabe. Sim, sim. Ele me foi mostrado em 2012. Ok? Eu não posso ficar entrando no mérito. Tá. Isso tudo é facilmente trilhável. Aonde que foi feito, que data que foi, que hora. Aí tá todo mundo. Uma coisa que eu ia te perguntar para melhorar a imagem. Era dia ou era noite? A luz estava mais clara ou estava mais escuro? Veja bem, a luz, como assim, porta fechada, janela fechada, a luz estava acesa. Então. Mas não era luz natural? Não, a luz estava acesa. Tá. Tinha luz, uma lâmpada acesa. Okay. Então, pode ser até que fosse de dia. Mas, como estavam dentro de um ambiente fechado, para que se pudesse filmar e efetivamente se pudesse enxergar o que estava sendo filmado, eles acenderam a luz. Então, poderia ser de dia e poderia ser à noite. Eu não posso entrar no detalhe. Tá bom. Legal. Viu? Mas o que é o principal, Munhoz, é que é absoluto. Game over. Fim de conversa. É absoluto. Estava lá. Ok? Então, não é que eu precisasse assistir o vídeo para dizer para acreditar, né? Que tudo foi verdadeiro. No âmbito da pesquisa, com tudo que nós já havíamos desenvolvido, eu já tinha certeza absoluta. Só que o vídeo veio sacramentar tudo. Em definitivo, não há o que conversar fiado, nada. Acabou a conversa fiada. Estava lá mesmo. E a pesquisa como um todo, ela vem cronologicamente com um conjunto de elementos, né? Ela é muito robusta e nós já sabemos o que foi que aconteceu, como essas criaturas foram capturadas, como eles retiraram de lá, e, enfim, quem estava envolvido, quem participou, etc. Como também sabemos que tem fotos, vídeos em mãos civis lá dentro de Varginha, onde é que está, com quem está, ok? Então, nós já sabíamos disso tudo absolutamente verdadeiro, só que o vídeo veio sacramentar em definitivo. Eu adoraria, é claro que eu pedi para ficar com a cópia, mas o acordo não foi esse, não depende de mim. Sim, você só pode assistir se você aceitasse os termos do acordo, né? Exatamente, e eu aceitei, como o meu colega também aceitou. Então, a confiança, você não pode quebrar essa corrente de confiança. Quando você quebra um elo, geralmente você destruiu o que você construiu até aquele momento. É a hora que você descumpre o combinado. Então, a palavra continua sendo o nosso maior patrimônio. Eu sou imensamente agradecido a todos que me ajudaram. Eu sei que eu estou devendo favores para os próximos 50 anos, mas é um favor muito bem devido, viu? E se eu precisasse pedir esses mesmos favores de novo, eu não hesitaria, porque foram definitivos no âmbito da nossa pesquisa, e eu estou aqui afirmando novamente, nós fomos visitados por seres de outro planeta, eles foram capturados em Varginha, foram retirados de lá, entregues para os americanos, numa operação sigilosa e muito complexa. Exigiu muito, sabe,
de nós pesquisadores, eu estou incluindo você também, nosso parceirão, de sempre conosco. Eu agradeço muito a todos, viu? A nossa ufologia é uma das maiores ufologias do mundo, ela é reconhecida muito antes da pesquisa de Varginha, como você sabe disso, por outros vários casos que nós temos também pesquisados. Então, eu tenho orgulho de pertencer à maior ufologia do mundo. Sou muito agradecido a você por estar aqui participando com o seu público. Boa, Pacatini. Obrigado, viu? E antes de te agradecer e já finalizar aqui, só mais um detalhinho que eu quero saber do vídeo. Você escutou algum som da criatura ou não? Um gemidinho? Muito baixinho. Bem coisinha. Um zumbido. Tá. Mas muito fraquinho. Não dá nem para dizer que é aquele zumbido mais contundente, parecendo de uma abelha, como na primeira captura. Porque na primeira captura, talvez a criatura não estivesse tão debilitada como ela estava naquele momento depois, né? E ela não conseguiu emitir esse zumbidinho, esta vibração, com a mesma intensidade que ela conseguiu quando o Corpo de Bombeiros capturou naquele dia 20 de janeiro, e imediatamente com uma rede, colocaram numa caixa de madeira, cobriram com lona, entregaram para o Exército, que já estava lá com um caminhão. Então, mas tinha um zumbidinho muito fraquinho, como eu te disse, de quem parecia estar muito perto da morte. Foi o único som. E olha que a equipe militar que estava lá cuidando disso, eles falaram muito pouco. Eles reclamaram um pouco do cheiro e permaneceram em silêncio. E no final, quando já estavam ali para terminar, você ainda escutava: olha o tempo, atenção, atenção, olha o tempo. Tchum, acabou. Porque eles procuraram ficar em silêncio também, justamente para tentar ouvir qualquer som que viesse da criatura. E o único som que era audível naquele momento, naqueles 35 segundos, era esse ligeiro zumbidinho, muito fraquinho. Tá certo. A minha curiosidade é tanta, Pacatini, que eu acho que você vai me xingar, vou pedir mais uma coisinha. Fica à vontade. Ela mexia alguma coisa, sei lá. Não tem expressão facial. Não tinha. Nenhuma não fazia expressão. Assim, um bochecha, né? Não, como é que vocês sabiam que ela recusava o alimento? Ela virava o rosto? Não, porque eles chegavam... Deixa eu tentar simular aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o cabo do carregador do meu smartphone. Certo. Então, quando eles chegavam... Com o alimento próximo à boca. É aquele rasgadinho que parece assim uma boca. Deixa eu chegar mais perto aqui. Eles chegavam, então estava assim, ó. Deixa eu deixar mais próximo aqui, aí. Eles tentavam abrir a boca da criatura com o alimento. Eles tocavam esse rasgadinho, não era lábios, não. Era um rasgadinho mesmo, muito simples. Eles chegavam, inclusive tentavam empurrar um pouquinho assim para baixo para ver se abria, se tinha a intenção, sabe? Um pedacinho de fruta, um pedacinho de verdura, que parecia uma alface, o copo, né, de água, quando chegaram também. Tentava derramar um pouquinho. Então, ela não tinha naquele momento, ou se é que tinha alguma expressão facial em algum momento, né? Porque é difícil. No avistamento que as meninas tiveram, também foi alguns segundos. No avistamento que a dona Terezinha Klepp teve também, com o susto que ela tomou, né? A criatura ficou olhando para ela lá dentro do Jardim Zoológico, ela também não conseguiu identificar expressões faciais. Ali também não. Mas eu vou te dizer, o que incomoda, se é que eu posso usar essa expressão, é você não saber para que lado que ela está olhando. Porque como ela não tem íris e não tem pupila, então é aquela coisa ali na sua frente, com aqueles dois olhões, eu te diria no mínimo 3 vezes maiores do que os nossos. E não tem expressão facial nenhuma, um ligeiro zumbidinho, muito baixinho, e você não sabe para onde que ela está olhando, então é uma coisa meio que indecifrável. Você tenta fazer uma análise facial, e não há análise facial para ser feita, por isso que eu estou te dizendo. Na ausência de uma análise facial que eu pudesse realizar,
a sensação que me causou, mas causou a eles também, a equipe militar que estava lá realizando aquela filmagem, é que a criatura estava muito próxima da morte, muito debilitada, sabe? Tá. Mas, nossa senhora, olha, mas valeu tudo. A pesquisa como um todo já valeu tudo. Só que ter tido o privilégio ainda em vida de poder ter assistido, para mim, ok, vamos em frente. Eu sei que ainda tem muita coisa que pode ser ainda revelada, pode ser ainda trazida à tona, né? Mas com o que já consegui até o momento, eu vou te dizer, não só alegria, né, de ter participado de tudo, de ter ajudado em tudo, e estou aqui afirmando, nós não estamos sozinhos no universo.